Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Internet Milionário. E eu já invisto há um certo tempo e por tal motivo eu comecei a querer falar um pouco sobre um conteúdo que eu me interesso bastante e que, consequentemente, acredito eu que tenha um relativo retorno. E eu vou começar a dar minha opinião sobre algumas ações. Lembrando, nessa saga, eu ainda vou nomear ela, mas não vai ser uma indicação ou desindicação de ação. É o que eu faço com a minha análise. Eu tenho um livro, não é um livro, né? Eu peguei o Investidor Inteligente de Benjamin Graham e o conceito de análise fundamentalista, e com o tempo investindo, eu fui criando minha própria análise fundamentalista. E eu tenho 14 tópicos em que eu abordo para avaliar uma empresa de forma extremamente segura. Ou seja, uma empresa que não vai me dar prejuízo, entendeu? É o meu método de análise. Não vai ser pauta do vídeo de hoje, mas se vocês quiserem, deixem nos comentários, eu posso trazer sobre isso. Mas eu vou falar da CVC. A gente vê uma empresa que, se a gente botar o período de um ano, já vem sofrendo uma determinada baixa, sofreu bastante em 2020, mas essa parte aqui a gente não conta. Por que a gente não conta? Porque foi um período em que 90% do mercado, se não 100% do mercado sofreu. Esse período foi devastador para o mercado, nesse início de pandemia. Foi devastador para o mercado, mas uma das coisas que importa é muitas empresas se recuperaram e ela não. Por que eu não invisto nela? Porque, além de a gente estar falando de uma empresa que, fala pessoal, não se recuperou, muito bem, não vem se recuperando bem, ao Internet Milionário. É uma empresa que em seu valor de volatilidade histórica e por tal motivo em queda, eu comecei a querer falar um pouco sobre um conteúdo. A gente pode pegar aqui que eu me interesso bastante no meu caderno e que, por exemplo, consequentemente, acredito eu que tenha um relativo retorno sobre. E eu vou começar a dar minha opinião sobre algumas ações. Tipo, lembrando, nessa saga, eu ainda vou nomear ela, mas não vai ser uma indicação ou desindicação de ação. Ou seja, o que eu faço com a minha análise, eu tenho um livro positivamente. Não é um livro, né? Eu peguei o Investidor Inteligente de Benjamin Graham e o conceito de análise fundamentalista, e com o tempo investindo, eu fui criando minha própria análise fundamentalista. E eu tenho 14 tópicos em que eu abordo para avaliar uma empresa de forma extremamente segura. Ou seja, uma empresa que não vai me dar prejuízo, entendeu? É o meu método de análise. Não vai ser pauta do vídeo de hoje, mas se vocês quiserem, deixem nos comentários, eu posso trazer sobre isso. Mas eu vou falar da CVC. Por muito tempo, as empresas de gente vê bastante. Hoje em dia não passa uma empresa das pernas. Que, se a gente botar o período de um ano, porque você tem já vem sofrendo uma determinada custo com locação, baixa, sofreu bastante em 2020, mas essa parte aqui a gente não conta. Por que a gente não conta? Porque foi um período em que 90% do mercado, se não 100% do mercado sofreu. Esse período foi devastador para o mercado nesse início de pandemia. Foi devastador para o mercado, mas uma das coisas que importa muitas empresas se recuperaram e ela não. Por que eu não invisto nela? Já passou para o digital. Porque, além de a gente estar falando de uma empresa, mas é uma situação que não se recuperou, não vem se recuperando bem. Porque não tem condição uma empresa de competir que, em seu valor de volatilidade histórica, está em queda, um serviço que não tem 80% dos custos que você tem. É impossível isso. Então, a minha opinião de hoje foi sobre a CVC.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem alguma empresa específica, tragam aqui. Eu vou fazer análises mais apuradas. Esse vídeo é somente para poder fazer um teste de como vocês do público vão reagir a esse conteúdo. Se gostaram, se inscreve, deixa o like, comenta, ajuda bastante. A gente está chegando falando de alguns pontos. Então, a gente pode pegar aqui, isso tá no meu caderno. Um grande abraço. Por exemplo, a gente tem o ROI, Return of Equity, que ele fala sobre o retorno sobre o patrimônio. Ele mede a capacidade de agregar valor, a capacidade da empresa de agregar valor. Ele está negativo, ou seja, a empresa ela não tem capacidade de agregar valor positivamente. Esse índice ele informa basicamente aqui, mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos. É negativo. Além disso, existem diversos outros índices, mas o principal é o mercado. A gente pega táxi e Uber. O táxi ele veio se mantendo a um ponto de que ele dominava o mercado. Chegou a Uber e foi tomando espaço de mercado ao ponto que a competição ficou extremamente acirrada e por muito tempo as empresas de táxi caíram bastante. Hoje em dia não passam muito bem das pernas. A gente segue um padrão desse, porque você tem uma empresa em que você tem custo com locação, espaço para fazer pacote de viagem. Mas hoje em dia você tem diversos sites que fazem a mesma coisa. E não tem todo esse gasto com franquia, não tem todo esse gasto com locação, mão de obra, funcionário. Não tem. E isso diminui o custo da empresa e, consequentemente, diminui o custo para quem compra e sai muito mais barato, no final das contas. Então, esse o motivo que me faz não querer investir nessa empresa. É um setor que já passou para o digital. E vai demorar anos até essa empresa sair da B3, mas é uma situação que vai acabar acontecendo. Na minha opinião, vai acabar acontecendo. Porque não tem condição de competir em preço com um serviço que não tem 80% dos custos que você tem. É impossível isso. Então, a minha opinião de hoje foi sobre a CVC. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem alguma empresa específica, tragam aqui. Eu vou fazer análises mais apuradas. Esse vídeo é somente para poder fazer um teste de como vocês do público vão reagir a esse conteúdo. Se gostaram, se inscreve, deixa o like, comenta, ajuda bastante. A gente está chegando agora aos 2.000 inscritos. Então, eu quero esse apoio de vocês. Se vocês puderem, eu ia ficar muito feliz. Um grande abraço e fui!